Hoje vamos dar início na nossa primeira aula referente ao processo de fechamento de folha de pagamento do 13º salário. Porém, antes de iniciarmos qualquer tipo de processamento dentro do sistema folha, é indispensável que a gente parametrize o sistema para o correto cálculo das verbas e a geração correta dos encargos. Tudo bem, Bruno. Como que a gente faz isso no sistema? Na prática, a gente sempre tem que se guiar pela barra de menus na parte superior da tela, onde a gente encontra todos os dados de funcionalidades do sistema. Menu Arquivos, Parâmetros por empresa. Nessa tela dos parâmetros por empresa, duas abas têm relação direta com o cálculo do 13º salário. A primeira aba, Diversos, e a terceira aba, 13º salário. Na primeira aba, Diversos, duas opções têm relação direta no cálculo. A opção Considerar remuneração para o cálculo de médias horas, férias, 13º e rescisão, e a opção Pagar médias, férias, 13º salário, rescisão. A primeira opção, considerar remuneração para o cálculo médias e horas, normalmente deve ser assinalada caso a sua empresa possua empregados comissionistas ou que durante o ano corrente fora utilizado eventos que compõem remuneração na base de salário, os famosos adicionais de periculosidade, insalubridade e por aí vai. Já a opção Pagar médias, férias, 13º salário e rescisão é referente às bases variáveis, ou seja, as horas extras, adicionais noturnos e outros eventos que compõem a base variável do salário. Caso a gente não marque nenhuma dessas duas opções, o sistema simplesmente não vai considerar médias nem remuneração para a base de cálculo da primeira e segunda parcela do 13º salário. Tudo bem até aí? Bom, se você não possui nenhum tipo de dúvida no campo Diversos, a gente já pode partir para a aba 13º salário. Nesse campo, a gente vai ter um combo de opções voltado absolutamente para o cálculo da folha. Primeiro campo, informe o mês de cálculo do 13º salário, primeira e segunda parcela. Nesse campo, nada mais é do que selecionar os meses em que a gente vai permitir o processamento do cálculo. O mês de primeira parcela, a gente ainda consegue variar desde o mês de janeiro até o mês de novembro. O mais habitual é encontrarmos empresas que determinam o pagamento ou quitação da primeira parcela até o dia 30/11 de cada ano. Mas esse é um campo variável, depende muito de convenções, acordos coletivos, ou até mesmo política interna da empresa, que faz a opção pela antecipação. Já o mês de segunda parcela, por se tratar de uma gratificação natalina, determinada em CLT, normalmente a data do mês fixo para o processamento e quitação total do 13º salário, sempre no mês 12, dezembro. Um pouco abaixo dessa opção, um outro campo, último mês a ser considerado para a contagem de avos da primeira parcela para funcionários admitidos no ano. Ou seja, essa opção somente tem validade para empregados admitidos no ano corrente, o que é muito comum de acontecer. Suponhamos que a gente possui empregados que admitimos no mês de março, abril, maio. Ao selecionarmos a primeira opção, mês anterior à primeira parcela, o sistema vai fazer a contagem dos avos a partir da data de admissão até o mês que antecede o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Conforme o exemplo da nossa base, ele projetaria a data de admissão até o mês de outubro. Já as outras duas opções, mês 11 e 12, simplesmente vai projetar a contagem desses avos até os meses especificados.
Tudo bem até aí? Bom, outras 4 opções que têm interferência no 13º salário. Pagar complemento de 13º salário, pagar resíduo, adiantamento 13º, férias na primeira parcela, pagar primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês e não calcular o 13º salário antecipado em competência anterior. O que quer dizer cada uma dessas opções, Bruno? Bom, a primeira opção, pagar complemento de 13º salário, normalmente corresponde ao pagamento das diferenças ou das médias que não incorporaram a segunda parcela do 13º no momento da sua quitação. Um exemplo, suponhamos que você possua empregados que possuem variáveis no mês de dezembro. Sabemos que a quitação do 13º é no máximo até o dia 20 do 12. Até então a gente não fechou a folha de dezembro e normalmente essas médias ainda não entraram na segunda parcela. Por isso existe o campo pagar complemento do 13º, ou seja, essas diferenças ou até mesmo o próprio complemento vai ser quitado na folha de dezembro do ano corrente como complemento de 13º salário. Já a opção pagar resíduo, adiantamento 13º, férias na primeira parcela, refere-se àqueles empregados que solicitam a antecipação da primeira parcela no recibo de férias. Suponhamos que naquele determinado período em que houve o pagamento das férias, o empregado possua um salário específico. Porém, por N motivos, aumento, reajuste ou o que quer que seja, houve uma readequação, um aumento do salário, até a quitação da primeira parcela. Ao marcarmos essa opção, o sistema simplesmente vai gerar o pagamento do resíduo ou da diferença com relação ao pagamento anterior. Seria somente isso. Já a terceira opção, pagar primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês, corresponde a uma questão de política da empresa. Então, de repente, se você possui uma empresa que opta pelo pagamento da antecipação da primeira parcela de 13º salário para os aniversariantes do mês, marque essa opção. Caso contrário, não. E para finalizar a parametrização do sistema no 13º, a gente tem a opção não calcular 13º salário antecipado em competência anterior. Bom, essa opção nós do suporte normalmente orientamos que sempre esteja marcada. Por quê? Além de uma questão de segurança das informações, essa opção impede o recálculo do 13º. Não tem como gerar duplicidade. Então, para evitar qualquer tipo de divergência no cálculo da sua folha de 13º, sempre marque a opção não calcular 13º salário antecipado em competência anterior. Tudo bem? Certo. Tendo uma noção mais ampla com relação a essa questão da parametrização do sistema, na próxima videoaula vamos dar continuidade de fato no processamento dos cálculos. Com relação à parametrização, por hoje é só, pessoal. Havendo mais dúvidas, entre em contato com o nosso suporte, tanto telefônico quanto nos canais online. Estaremos sempre à disposição para atendê-lo. Espero ter ajudado e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.